Muito bem, já chegamos na 30ª rodada do Brasileirão 2025, rodada de número 30. Agora faltam aí mais 8 rodadas. O campeonato está chegando na sua reta final. E vamos embora falar então dos jogos dessa rodada 30, que começou com Vitória e Corinthians no Barradão no sábado. Vitória por 1 a 0 do Timão, gol marcado pelo Charles. Um gol chorado num jogo assim bem ruim. Perdeu quem assistiu e perdeu também o Vitória. Bom, a bola bateu na trave, voltou, não entrou de fato, tiraram ali de dentro do gol, não chegou a balançar a rede, né? Gol feio, mas feio é não fazer gol, então gol do Charles, gol da vitória do Corinthians. O Memphis teve participação ali na jogada do gol, o Memphis Depay. O Vitória vinha aí de uma sequência boa, né, de 2 vitórias consecutivas, venceu o clássico no Barradão contra o Bahia, foi visitar o Santos na Vila e ganhou também, mas quando recebeu o Corinthians acabou perdendo. Nesse jogo, que o resultado mais justo talvez fosse um empate 0 a 0, o Vitória acabou tendo esse azar e tomou o gol do Charles. O Corinthians ainda teve a expulsão do Breno Bidon, pouco antes do gol do Charles ali, uns 7, 8 minutos antes. Então o Vitória teve um jogador a mais por algum tempo, mas ao invés de conseguir marcar um gol, ele acabou levando um gol. Provando que aquela tese do Cuca lá atrás, né, de 2022, eu acho que ele falou isso, né? É complicado jogar com um a mais. É melhor jogar com um a menos. Falando em Cuca, a gente vai falar de Atlético Mineiro, ex-time do Cuca. Ele foi demitido, o Sampaoli tá aí e faz um trabalho tão ruim quanto o que o Cuca fez nesse ano lá no Galo. Mas conseguiu a vitória para cima do Ceará, 1 a 0 na Arena MRV. O Galo em meio aí à semifinal do Sul-Americano, onde eles empataram o primeiro jogo com o Del Valle no Equador. Vão decidir nesse mesmo estádio da Arena MRV e venceram por 1 a 0 o Ceará nesse final de semana com o gol do Alan Franco. O gol saiu logo no primeiro minuto da partida. Eu ia falar 23 segundos, mas aos 23 segundos foi o gol do Botafogo contra o Santos. Eu não lembro exatamente a minutagem, ou na verdade os segundos que foram necessários para o Atlético marcar o gol contra o Ceará, e foi isso, né? 1 a 0 e mais nada. O Ceará chegou, tentou ali marcar, mas ou parou no Everson ou na má pontaria dos seus atacantes. 3 pontos para o Atlético Mineiro dar uma respirada, ele que estava ali bem próximo à zona de rebaixamento, ainda corre o risco de rebaixamento, como também corre o Ceará, como corre o Vitória, como corre o Corinthians, e o Vitória, que é o primeiro time dentro da zona, se vencesse poderia sair, mas como perdeu, continua lá. O Fluminense venceu por 1 a 0 o Internacional e já espantou, obviamente, o fantasma do rebaixamento, que eu acho que não chegou a ameaçar o Fluminense em momento nenhum nesse ano, né? É um ano onde o Fluminense foi até a semifinal do Mundial, não fez lá a melhor campanha na Sul-Americana, eles não participaram da Libertadores esse ano e decepcionaram ao cair da Sul-Americana nas quartas de final. Aí teve a saída do Renato Gaúcho e agora o Zubeldia é o treinador. Essa foi a terceira vitória do Zubeldia no campeonato pelo Fluminense em 4 jogos. Então o Fluminense vence mais um jogo e está aí lutando para se classificar a Libertadores no ano que vem. Já o Internacional do Ramon Dias, que assumiu o lugar do Roger Machado, eu acho que segue algo parecido com o que está sendo o Sampaoli no Atlético, mas talvez até pior, porque o trabalho do Roger não foi tão ruim quanto o do Cuca nesse ano. Apesar dos dois terem vencido o campeonato estadual, né? Mas enfim, o Inter acho que fez um papel melhor ali na Libertadores, embora o Atlético possa ainda sair com o título e o Inter não, né? O Inter não vai sair com o título a não ser o próprio estadual. O Atlético pode ganhar a Sul-Americana, mas ele jogou a Sul-Americana porque não conseguiu se classificar para a Libertadores, mesmo ano passado, tendo sido finalista da própria Libertadores e também da Copa do Brasil, acabou sem nada. E o torcedor espera que isso não se repita agora. Para o Inter, acabou um jejum aí de muitos anos sem ganhar nem estadual, mas também foi só o estadual e segue o jejum sem ganhar títulos importantes, principalmente a nível nacional. Porque Libertadores o Inter ganhou lá em 2010 pela última vez, faz tempo, faz muito tempo. Mais de um título nacional, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, faz mais tempo ainda, né? O Samuel Xavier fez o gol da vitória do Fluminense, tá? Né? Vocês estão vendo aí. Samuel Xavier, que já jogou no Sport. O Sport recebeu o Mirassol na Ilha do Retiro e o Mirassol venceu por 2 a 1. Vitória
importante do Mirassol, num jogo que teoricamente seria fácil, né? O Mirassol faz um campeonato brilhante, não tem... tá até chato, né? Ficar todo final de semana falando a mesma coisa, mas é surpreendente sim a campanha do Mirassol. Eles tiveram até certa dificuldade porque o Sport melhorou um pouco nesse segundo turno, né? Dificultou aí a vida de vários times, tem vendido muito mais caro as suas derrotas e até conseguiu alguns empates aí e mais pontuações. O Sport teve 2 vitórias no campeonato, uma lá no final do primeiro turno, mais uma nesse segundo turno. E são 11 empates e 16 derrotas. Veio aí a 16ª derrota para o time do Mirassol. O Derek Lacerda, que está na mira do Grupo City, que pretende levá-lo para o Bahia ano que vem. Ele abriu o placar, ou melhor, empatou o jogo para o Sport, né? O Negueba tinha feito o primeiro gol para o Mirassol. O Derek empatou para o Leão. E o Guilherme fez o gol da vitória do Mirassol. O Mirassol também é Leão, não é? Leão é o Fortaleza, o Leão do PC, que venceu por 1 a 0 o Flamengo. O resultado mais surpreendente da rodada, o Flamengo que vinha de uma vitória contra o Palmeiras, que era o líder, e os dois estavam dividindo a liderança, cada um com 61 pontos. O Palmeiras estava na frente pelo critério de desempate, que é o número de vitórias. O Palmeiras tem 19, o Flamengo tem 18. E o Flamengo acabou sendo derrotado pelo vice-lanterna do campeonato. Fortaleza, não vice-lanterna, na verdade, o Juventude, mas o Fortaleza está ali em 18º lugar com 27 pontos. E ele era o vice-lanterna até então, né? Antes da rodada começar. Antes dessa vitória. Com a vitória, eles foram a 27 pontos e o Juventude acabou perdendo e ficou sendo o penúltimo colocado agora. Breno Lopes fez o gol da vitória do Fortaleza. O Flamengo pensando, obviamente, no jogo da volta contra o Racing, com alguns desfalques, alguns por opção do Felipe Luiz, outros por questão médica e não estava em condições de jogo, como era o caso do Pedro. Então o Bruno Henrique foi escalado como centroavante, está vivendo um momento muito ruim, né? O Bruno Henrique com a camisa do Flamengo não fez uma boa partida, e quem foi que fez também nesse time do Flamengo nesse jogo, né? Defensivamente frágil, apesar do Fortaleza não ter ameaçado tanto, né? Fez o gol e se segurou. E quando o Flamengo conseguiu chegar com algum perigo, o goleiro do Fortaleza fez milagre, né? O Breno fez uma defesa espetacular. No chute, se eu não me engano, do Samuel Lino. Eu não lembro se o chute foi do Lino ou se foi do Saul. Um desses jogadores ex-Atlético de Madrid, né? Bom, vitória importante para o Fortaleza respirar por muitos aparelhos ainda, né? Mas para manter viva a esperança de escapar do rebaixamento. Para o Flamengo foi uma derrota péssima, porque se ele vencesse, assumiria a liderança e poderia colocar 2 pontos em relação ao Palmeiras. Mesmo que o Palmeiras ainda fosse jogar no domingo, o Palmeiras empatou. E o Palmeiras também deu mole, né? Que se vencesse, poderia chegar mais à frente. Se o Cruzeiro tivesse vencido, voltaria à briga pelo campeonato, né? Estando ali 2 pontos atrás do Palmeiras e 1 atrás do Flamengo. Embolaria mais a briga pelo título. Mas bem, Palmeiras e Cruzeiro empataram e eu já vou chegar lá no jogo que foi o último da rodada, né? E bem polêmico por parte da arbitragem, já que gol não teve, foi o único 0 a 0 da rodada. O São Paulo recebeu o Bahia no Morumbi e mais uma vez o Rogério Ceni não consegue vencer o São Paulo. Ele tem uma vitória assim contra o São Paulo, com o próprio Bahia. Foi no ano passado. E o Luciano abriu o placar para o São Paulo, marcando seu gol de número 100 na carreira. E o Bobadilha fez o segundo gol. Bem, o Bahia é o melhor mandante do campeonato brasileiro. Ninguém venceu mais jogos ou fez mais gols em casa que o Bahia nesse campeonato. Mas fora de casa eles têm uma grande dificuldade, né? Principalmente em sair sem levar gols. Dessa vez não marcaram e levaram 2, saíram derrotados do Morumbi. Vitória importante para o São Paulo respirar um pouco, para o Crespo ganhar uma sobrevida. Embora eu sempre estou dizendo que eu acho que ele não é o grande culpado pelo momento ruim do São Paulo, e a própria torcida parece dizer isso, né? E que o São Paulo sempre melhora quando troca de treinador, e com o passar do tempo o time cai de rendimento. Vamos ver como será a sequência do São Paulo. Na próxima rodada enfrenta o Vasco vivendo um grande momento. O jogo será em São Januário. E o Bahia volta a jogar em casa contra o Bragantino em péssima fase. Provavelmente vai conseguir a vitória, né? O triunfo. O Grêmio venceu por 3 a 1 o Juventude no duelo gaúcho lá na Arena do Grêmio, com um hat-trick
3 gols de Carlos Vinícius, pediu música no Fantástico. Ele chegou bem no Grêmio, é o artilheiro já do time aí. Atualmente eu acho que ninguém fez mais gol pelo Grêmio no campeonato já também, ele já chegou nesse posto. E marca 3 gols numa partida, coisa que poucos jogadores fizeram nesse campeonato, se é que algum fez. Eu não estou lembrado agora de outro jogador que tenha marcado hat-trick. Se vocês lembram agora aí, comentem por favor, mas eu não lembro agora. O Igor Formiga descontou para o Juventude e ficou assim, 3 para o Grêmio, 1 para o Juventude. O Grêmio chega agora a 39 pontos, está quase chegando ali naquela pontuação que salva do rebaixamento, enquanto o Juventude volta à penúltima posição do campeonato e tem uma situação muito complicada para sair do Z4. O Botafogo recebeu o Santos no Newton Santos e o jogo terminou empatado em 2-2. Joaquim Corrêa finalmente desencantou com a camisa do Botafogo, marcou aí 2 belos gols para o Botafogo no primeiro tempo. O primeiro gol com 23 segundos de bola rolando. E aí parecia que seria um jogo tranquilo para o Botafogo. E não foi bem assim. O Santos conseguiu chegar ao empate com o João Vitor Souza, jogador da base, né? Conhecido como Souza. Mais conhecido como Souza. E ele empatou o jogo para o Santos. Depois o Joaquim Corrêa colocou o Botafogo de novo na frente, num belíssimo gol. Mas no segundo tempo, pênalti bizarro do Vitinho. E aí o Barreal bateu e fez o gol de empate do Santos. Final 2 para o Botafogo, 2 para o Santos. Mais uma vez Santos sem Neymar, que apareceu no Altas Horas nesse final de semana, cantando Raça Negra. Enquanto isso, o Santos segue ali na porta da zona de rebaixamento, mas tem que agradecer ao Corinthians por ter vencido o Vitória e ter mantido a equipe rubro-negra na zona e mantendo assim o Santos fora dela. O Red Bull Bragantino recebeu o Vasco em Bragança Paulista e foi derrotado por 3-0. O Vasco segue aí num grande momento. Mais uma vitória, a 4ª vitória consecutiva. Verratti voltando ao time titular. O Ryan estava indisponível por problemas físicos, né? Ele saiu ali de maca no jogo contra o Fluminense, então foi poupado para se recuperar. E o Verratti aproveita a oportunidade de voltar ao time titular, marca 2 gols. O primeiro ali com o goleiro Cleiton tirando a bola de dentro do gol. Aí tem gente que acha que a imagem é inconclusiva. Para mim tá claro que a bola estava dentro, que ela passou totalmente da linha. Mas isso poderia ser facilmente resolvido com a tecnologia da linha do gol, que é a tecnologia muito mais velha que o VAR. Ela foi lançada para o mundo na Copa do Mundo do Brasil em 2014. E várias ligas, para não dizer todas aí, né, as principais da Europa tem, a Liga da Arábia Saudita tem, acredito que a MLS, apesar de tudo, deve ter também, mas o Brasil não tem. Vai botar o impedimento semiautomático no ano que vem, segundo o Sami Chaldi, presidente da CBF. E por que também não colocar essa tecnologia que é tão antiga e que foi lançada aqui? É inacreditável o Brasil não ter essa tecnologia, mas inclusive ela seria utilizada 2 vezes nessa rodada, né? No gol do Corinthians lá do Charles e nesse primeiro gol do Verratti. Mas pelo VAR tá claro que a imagem entrou, mas às vezes é inconclusivo e isso poderia ser resolvido com essa tecnologia para não deixar nenhuma dúvida. Então o Verratti faz o segundo gol no segundo tempo, uma jogada ali que o Paulo Henrique finaliza, o Cleiton espalma, e o Verratti faz o gol quase em cima da linha. E depois o GB em uma jogadaça do Andrés Gomes. Que jogador esse colombiano. Ele está merecendo muito fazer um gol. Por enquanto ele está aí mandando a ver nas assistências. É um velocista nato, joga bem dos dois lados. Ele começou jogando na ponta direita. Em alguns momentos do jogo contra o Fluminense na rodada passada ele inverteu, né, de posição com o Nuno. Assim até saiu o primeiro gol do Ryan. E dessa vez quando o Nuno foi substituído, ele foi para o lado esquerdo e fez essa jogada sensacional para o gol do GB. Fechando a conta para o Vasco 3-0 lá em Bragança. E o Fernando Diniz foi outro desfalque que o Vasco teve, né? Não foi só o Ryan. O Ryan poupado e o Diniz suspenso. Então o seu auxiliar, que foi o treinador que ficou ali à beira do campo. Mas obviamente o Diniz, né, treinou o time durante a semana e estava no contato ali pelo celular com o auxiliar. Para encerrar, Palmeiras e Cruzeiro 0-0 no Allianz Parque. O Allianz Parque que um dia antes
havia recebido o grande show do Guns N' Roses no sábado, viu esse jogo que não saiu gol no domingo. E um show de horrores por parte da arbitragem, né, com a não expulsão do Gustavo Gomes no primeiro tempo e a expulsão do Fabrício Bruno no segundo. Se expulsasse os dois, pra mim ainda a expulsão do Gomes pra mim é um erro não ter expulsado, e a expulsão do Fabrício Bruno é um erro ter expulsado. O Palmeiras chegou até a marcar um gol com o Sousa, que foi anulado por uma falta em cima do Fabrício Bruno. Antes da expulsão dele, né? E pra mim não foi falta do Fabrício Bruno também. A arbitragem errou tudo nesse jogo. Inacreditável, né? O Leonardo Jardim ficou extremamente irritado na coletiva, tanto que a coletiva durou apenas ali 1 minuto e 50. Depois o Abel Ferreira falou, né, que ele já até trabalhou junto com o Leonardo Jardim no esporte. No caso, o Abel era treinador das categorias de base e o Jardim técnico do time principal. E hoje estão os dois aí lutando pelo título brasileiro. Mas o Cruzeiro foi prejudicado sim pela não expulsão do Gomes. E o Palmeiras, na minha opinião, não foi prejudicado nesse jogo, né? Talvez tenha sido até beneficiado com a expulsão do Fabrício Bruno. E com a não expulsão, obviamente, do Gustavo Gomes. Mas é aquilo, na rodada passada o Palmeiras foi prejudicado contra o Flamengo. Na rodada, algumas rodadas atrás, beneficiaram contra o São Paulo. Mas isso é para favorecer o Palmeiras? É para favorecer o Flamengo? Eu acho que não. É ruindade dos nossos árbitros mesmo, que como o Abel falou, o Leonardo Jardim falou, o Felipe Luiz comentou também, eu acho, sobre os árbitros não serem profissionais, né? Que é uma coisa que a gente fala há muito tempo aqui. Ah, mas esse jogo era um árbitro FIFA. Era um árbitro FIFA, mas a gente vê o nível, né? Quanto o árbitro FIFA é ruim, imagina o que não é FIFA. E o Palmeiras, obviamente, estava com a cabeça também na Libertadores, como o Flamengo também estava, em uma situação ainda pior do Palmeiras, que é de ter perdido o primeiro jogo por 3-0 para a LDU, vai ter que reverter aí no Allianz. É um placar muito difícil de reverter, contra uma LDU que eliminou já vários brasileiros, ganhou do próprio Flamengo lá na fase de grupos também. E a escalação do Abel foi de força máxima, né? A não ser as alterações que realmente foram necessárias de se fazer, né? O Kelvin titular, eu acho que o Gia é melhor do que ele. Mas ele foi titular também contra a LDU. Aí o GFT foi ali o ala pela esquerda, ou lateral esquerdo, né? Porque muitas vezes o Fux estava fazendo a função de volante, né? Era de zagueiro, né? Na ausência do Aníbal Moreno. Aníbal Moreno machucado, viajou para o Equador, mas não foi relacionado nesse jogo. É algo bem questionável, né? Essa situação. O Veiga foi titular contra a LDU, mas não foi agora. Mudou um pouco o esquema. Mas 3 zagueiros, ou o Fux era volante, né? Tava essa... Eu não sei se o Abel quis emular lá o City do Guardiola, que tinha o John Stones, né? Hora era zagueiro, hora era volante. Quando o time estava atacando, defendendo, né? Tinha essa troca. Mas enfim, 0-0. O gol que o Palmeiras foi anulado, né? Teve a falta do Fabrício Bruno, que para mim não foi falta, mas foi falta no Cássio. Mas ele marcou a falta no Fabrício Bruno. E o Cássio tomou uma garrafada. Um torcedor imbecil do Palmeiras jogou uma garrafa ali na... Não pegou na cabeça do Cássio, não. Pegou no... Aqui, na parte superior das costas, né? Na altura do ombro. E ele foi identificado pela própria torcida do Palmeiras, né? E saiu preso. Não sei se ele está preso ainda, acredito que talvez tenha pago fiança ou... Né? Depende também. Mas um imbecil desse não pode estar no estádio, né? E assim, aparentemente ele fez isso pelo caso de ter jogado no Corinthians, né? Eu acho que é o motivo mais forte. Vamos à classificação então. O Palmeiras tem 62 pontos na liderança, Flamengo 61. As duas equipes ainda têm um jogo atrasado para fazer. O Palmeiras joga contra o Santos, que também será seu adversário na próxima rodada, na rodada 31. E o Flamengo tem um jogo atrasado contra o Sport. Duas equipes que estão na parte de baixo da tabela. O Sport já rebaixado
Ainda não matematicamente, mas moralmente há muito tempo, matematicamente já vai se confirmar, né? Se tivesse jogado esse jogo na época que era para ter jogado, já estaria rebaixado, provavelmente. O Cruzeiro tem 57 pontos na terceira posição. Perdeu a chance aí de se aproximar mais, mas tem o que reclamar da arbitragem. O Mirassol tem 55 pontos na quarta posição. E eu não sei se o Mirassol não pode sonhar com o título, né? Pô, já tá aí. Vaga na Libertadores encaminhada. Pelo menos pra Libertadores o Mirassol vai pegar. E o título? Dá pra sonhar ou não dá? São 7 pontos de diferença pro Palmeiras. Que tem um jogo a menos, é verdade. Mas ainda tem um confronto direto para acontecer entre Mirassol e Palmeiras. Tem um confronto direto para acontecer entre Mirassol e Flamengo. Só não tem Mirassol e Cruzeiro, que foi na primeira rodada. O Bahia é o quinto colocado com 49 pontos. O Botafogo tem 47, é o sexto. Fluminense tem 44, é o sétimo colocado. O Vasco é o oitavo melhor time do Brasil, tem 42 pontos. O São Paulo tem 41 e vai enfrentar o Vasco na próxima rodada. Corinthians tem 39, está em décimo lugar. O Grêmio também tem 39. O Bragantino tem 36. Vasco tá lá em cima, pô. O Galo tem 36. Ceará 35. Internacional 35 também. Santos 32. Vitória abre a zona de rebaixamento com 31. Fortaleza tem 27. Juventude 26. E Sport Recife 17. Os artilheiros continuam sendo Arrascaeta e Caio Jorge com 15 gols, mas Pablo Verratti voltou a aparecer, marcou 2 nessa rodada e agora ele tem 14, é o artilheiro do Brasil no ano. Ninguém marcou mais gols que o Verratti no Brasil em 2025, somando todas as competições, né? Brasileirão, Copa do Brasil e os campeonatos estaduais. É claro também a Copa Sul-Americana que o Verratti jogou. Vitor Roque tem 13 gols e Pedro tem 12. Nas assistências, Arrascaeta tem 12, Lucas Piton chegou a 7, mais uma assistência dele para o Verratti. Maurício tem 7, Caio Jorge e Matheus Pereira 6, Paulo Henrique do Vasco 6 e Pedro do Flamengo 6 também. Ninguém ganhou mais cartão amarelo que o Alexander Barbosa do Botafogo, que levou 13. E com cartões vermelhos divididos estão Dudu do Vitória, Jean Lucas do Bahia, Júnior Alonso do Galo e Lianco também do Galo. Boa dupla de zaga, hein?